Gente, trazendo para vocês o período colonial, que vai de 1500 a 1822. Lembrando a vocês que esse vídeo, eu vou dividir ele em dois vídeos para ter uma melhor compreensão do material didático. Mas esse vídeo, gente, é só algumas dicas, alguns bizus, tá certo? Para você entender mais ou menos como funcionava o período colonial. Lembrando a vocês que só com esse conteúdo que eu estou passando, vocês não vão aprender. Isso aqui é para orientar vocês, se vocês têm que se aprofundarem sim no conteúdo para ter uma melhor compreensão. Vocês peguem caderno e caneta e anotem algumas coisas que a gente vai falar aqui no vídeo para vocês terem uma melhor compreensão. Então, o período colonial foi de 1500 a 1822, mas antes realmente da colonização, tem um período pré-colonial que vai de 1500 a 1530. Com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, eles não conseguiram o que eles queriam nesse território, que era ouro, não conseguiram achar o ouro. Então não tem uma colonização efetiva de Portugal, a ocupação desse território, tá certo? Nesse período não tem. Com o passar do tempo, eles conseguiram a exploração do pau-brasil. Eles viram que essa planta, esse pau-brasil, poderia ser usado para atingir alguns tecidos, e eles, claro, esses tecidos, eles eram valiosos, então eles conseguiram, através do pau-brasil, tirar inicialmente um grande lucro desse território. Mas eles não povoaram ainda o território. Eles só foram fazer isso mesmo quando os franceses começaram a saquear o pau-brasil. Eles se sentiram obrigados a fazer isso, a colonizar o país, e também não foi assim, uma colonização chegou, colonizou não, tá certo? Nesse período, eles iniciaram as capitanias hereditárias, que realmente começou em 1534, com a distribuição e a organização dessas capitanias. Martim Afonso de Souza foi o primeiro capitão donatário e fundou a Vila de São Vicente em 32, mas realmente colonizou em 34. Interessante, porque quando isso ocorreu, a coroa portuguesa não tinha como povoar um território tão grande. A solução foi doar a terra para os nobres, tá certo? Os nobres portugueses. Como era feito isso? Através da carta de doação e o floral. A carta de doação, ela garantia a posse e título aos capitões donatários, tá certo? E o floral, ele ia regularizar as obrigações e os direitos do rei. O que eles teriam que fazer, Léo Maroto? Fundar as vilas, defender, explorar o território e trazer lucro para a coroa portuguesa. Tudo isso com seus próprios recursos. As terras não poderiam ser vendidas, elas só poderiam ser herdadas. Foram 15 capitanias doadas, tá certo? Mas apenas a de São Vicente e Pernambuco foram as que deram certo. Martim Afonso de Souza, tá certo? E Duarte Coelho, eles conseguiram esse êxito no que iria a coroa portuguesa. O Duarte, ele fez a implementação de engenhos e comércio de escravos, e o Martins, ele fundou a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, como eu tinha dito a vocês. De 15 capitanias, apenas 2 tiveram êxito. Então, Léo Maroto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que teve sucesso? Não. Quer dizer que teve um fracasso nas capitanias hereditárias. Por isso que o governo português, em 1548, ele resolveu mudar o sistema administrativo, tá certo? E o objetivo era centralizar a administração colonial. Então eles fundaram o primeiro governo geral, que ele vai de 1549 a 1553, e Tomé de Souza, ele é esse governador. O que ele teria que fazer? Promover o povoamento das terras, propagar a fé católica e defender os territórios dos ataques dos corsários, evitar o que aconteceu na pré-colonização, quando os franceses estavam saqueando o pau-brasil. Então, gente, no segundo vídeo eu vou trazer para vocês a exploração do pau-brasil e depois o cultivo da cana-de-açúcar, que ele vai do século XVI até meados do século XVII.
Tem a questão da escravização dos indígenas, exploração do trabalho negro, tá certo? A União Ibérica, as revoltas, as invasões e, por fim, a chegada da família real, que é o período joanino, tá certo? Que vai de 1808 a 1822 e finaliza, tá certo? Com o fim do período colonial. Se você tiver mais alguma dúvida, você deixa aqui nos vídeos, que a gente vai trazer para vocês uma melhor explicação. Mas nesse período, você só aprendeu período colonial, o que eram as capitanias hereditárias e como isso era feito aqui no país, como era distribuído e organizado pela coroa portuguesa. Até a parte 2 do período colonial.